Vamos ler, então, Colossenses 1. Colossenses 1, verso 15. Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Eu quero falar nessa noite sobre a supremacia de Cristo. A supremacia de Cristo. A primazia e a supremacia de Jesus são a base da nossa fé. A nossa fé não é uma fé a respeito de nós mesmos. A nossa fé não é uma fé a respeito de filosofias técnicas que vão dar certo para viver. A nossa fé não é uma fé meramente filosófica, psicológica, nem também uma fé tão pragmática que seja só orar, ler Bíblia. Não, nossa fé é resumida em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Eu amo falar de Jesus porque eu sou um evangelista, e como evangelista eu só sei falar dele. Então eu invento maneiras novas de falar de Jesus. Por quê? Porque é dele que eu sei falar. Eu sei as 4 leis espirituais, eu falo as 4 leis espirituais para as pessoas e eu faço convite. Então um dia uma pessoa perguntou para mim, Lucinho, se você fosse se transformar numa figurinha de desenho animado, o que você seria? Eu falei, eu seria The Apelo Man, o homem apelo, né? Eu só sei fazer apelo. Eu me lembro que um dia, o meu querido amigo pastor Gustavo Besser, nós estávamos num confra jovem, sei lá quantos para trás aí, uns 10 para trás, e aí o pastor Gustavo pregou uma mensagem, até hoje chocou minha vida, porque o Gustavo ele é muito profundo na palavra, e ele pregou uma mensagem poderosa, e aí vieram alguns jovens à frente. No outro dia, quando eu ia pregar, a banda cantou demais, sei que teve uma confusão, eles me deram 1 minuto. 1 minuto. Falei, sou evangelista, 1 minuto não preciso nem de tudo, só metade. Eu subi aqui em cima e falei assim, gente, quero citar as 26 palavras mais importantes do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele... Essa é a mini Bíblia, falada pela pessoa mais importante a respeito do assunto mais importante, que é a vida eterna. Quem quer entregar a vida para Jesus? 127 jovens vieram à frente entregando a vida para Cristo. O pastor Gustavo me procurou e falou assim, eu falei 1 hora, veio 4 jovens. Você falou 30 segundos, mas essa é a graça que Deus dá para cada um. Agora, seja os meninos cantando, seja o pessoal servindo do plug, seja os diáconos, seja eu pregando, o foco de tudo é Cristo. Cristo não é muito poderoso, Ele é todo poderoso. Só Ele tem importância e só Ele importa quando o assunto é a fé cristã. Não se entende a fé cristã a partir de Pedro, ou a partir de Paulo, ou a partir de Moisés no Velho Testamento. Tudo é Jesus. Diga comigo, tudo é Jesus. Nós precisamos cada dia mais resgatar o pensamento de uma fé cristocêntrica. O que é cristocêntrica? Cristo está aqui e a gente fica em torno dele. O assunto é Ele, o pensamento é Ele, a oração é para Ele, os pedidos que a gente faz, até para nós, na verdade é para a glória dEle, o papo é Ele, tudo é Ele. Eu tenho gasto muito tempo com meu filho, Davi, a gente conversa muito sobre Jesus, né, Davi? A gente fala muito, e viaja muito, e muita maionese, mas o papo é Jesus. Então a gente fica lá em casa assim, rapaz... Porque ele estava indignado esses dias, porque um grupo de pessoas estava tentando descobrir se o anticristo já tinha nascido. Aí o pessoal chegou a afirmar que o anticristo já tinha uns 15 anos de idade. Não, o anticristo já tem mais ou menos 15 anos, porque você imagina, com mais 15 anos ele vai ter 30, aí ele surge no cenário político mundial, e aí sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, olha isso, pai, as pessoas estão preocupadas em descobrir quem é o anticristo, mas ainda não conhecem quem é o Cristo.
As pessoas estão preocupadas se ele já nasceu ou não, sendo que quem já nasceu, que é o Cristo, não estão nem aí para o nascimento dele. Inclusive tem crente que não gosta nem de festejar o nascimento de Jesus. Isso é muita burrice. Tem que pôr árvore de Natal, tem que colocar tudo lá. É só saber que Papai Noel não tem nada a ver, é um velho gordo. Mas você sabe que o centro do negócio é quem? Cristo, não é pernil, não é Jesus na Páscoa, não é coelho, não é chocolate, até porque você está de dieta, é o quê? Jesus é o centro de tudo. Esses dias o Ministério da Educação e Cultura lá de São Paulo resolveu tirar antes de Cristo e depois de Cristo dos livros de história. Quem viu isso? Ai gente, quem sabe o que é internet? Televisão. Saiu do mato hoje, filho? Miserável. Olha aqui para mim. Eles iam tirar antes de Cristo e depois de Cristo. Sabe o que aconteceu? Assinou a parada, tiveram que desassinar. Por quê? Porque um cara dividiu a história mesmo. Não tem o que fazer, o mundo é um antes de Cristo e outro depois de Cristo. Jesus que valorizou as mulheres, Jesus que levou o mundo para viver uma nova classe social, libertação de escravos. Jesus, as 10 maiores universidades do mundo foram todas fundadas por cristãos cheios do Espírito Santo. Harvard, Princeton, Yale, Sorbonne, todas foram fundadas, sabe para quê? Para formar pastores. As grandes ciências do mundo, todas eram cristãos. O homem mais inteligente do mundo, você sabe quem é considerado o homem mais inteligente do mundo, já viu até hoje? Sir Isaac Newton. Isaac Newton era tão cristão, que antes de falar a palavra Deus ou Jesus, ele tirava o chapéu. Ele não pronunciava as palavras Deus ou Jesus de chapéu. A mente mais chocante que já existiu. Então nós temos que aprender a voltar a uma vida cristocêntrica. Qual é o problema de viver um momento como esse que nós estamos vivendo? É que os nossos olhos saem de Cristo. Por isso, gente, Satanás hoje ele tem uma nova armadilha. Sabe qual é? A distração. Cristo está aqui, ele continua sendo Cristo, ele continua sendo o centro, mas tudo chama a atenção da gente, aí a gente deixa ele aqui. E aí a gente esquece dele. Porque afinal de contas, estamos há 8 meses numa pandemia, e o desemprego está terrível, e as pessoas continuam morrendo, e vai ter eleição nos Estados Unidos semana que vem. Ai meu Deus, se um lado ganhar, a China vai dominar o mundo, se o outro lado não ganhar. Ai, meu tio é candidato a vereador, vota nele que ele vai te dar um saco de cimento. Por favor, vota no Toinho eu vi uma propaganda do vereador esses dias, gente, que me curou de depressão. Era sério mesmo. A coisa mais brega que eu já vi no mundo. A pessoa vota hoje porque o primo dela está na prefeitura. Ou vota no fulano que meu primo está lá. Aí só para garantir que meu primo vai ficar lá, né? Nós temos que ter consciência. Aí toda hora vem uma coisa nova, uma notícia nova. Aí semana que vem já é Halloween. Aí bruxas, aí tá amarrado. Aí a Netflix lança um monte de coisa. Aí It, a coisa. Aí você fica doido com a coisa. Aí na outra semana, eleição. Aí na outra semana, semana de prova. Aí na outra semana, ai meu Deus, já está começando dezembro. Aí na outra semana, já está chegando Natal, está tudo enfeitado. Aí Cristo vai passando batido. Por isso que nós temos que fazer um exercício mental forte de pensar em Jesus. Esse texto é um dos textos mais lindos que eu já vi. Ele é a imagem do Deus invisível. O dia que Filipe virou para ele e falou: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus falou assim: quem me vê, Filipe, vê o Pai. Sabe o que esse texto aqui diz? Ele é o pino que sustenta toda a construção do cosmos. Ele é antes de todas as coisas, e tudo foi feito por Ele e para Ele. Ninguém é concorrente dele, tudo pertence a Ele. O capeta é dele, o inferno é dele. A Bíblia diz que a chave do inferno anda aqui no bolso de Jesus, assim, ó. A Bíblia diz que ele desceu no inferno nos dias que ele ficou morto, foi lá sofrer não, foi lá, pregou para os espíritos em prisão, pegou a chave da mão do capeta e falou: tchau. Então cuidado, hein? Estou de olho em você. Jesus ensinou o demônio a orar. Os demônios lá, estavam endemoniados no endemoniado lá, falaram: Senhor, deixa por favor a gente entrar nos porcos. Aprenderam a orar. Por quê?
Porque os demônios reconhecem a primazia de Cristo. E nós muitas vezes homens não reconhecemos. Várias vezes. Eu já vi pessoas expulsando demônio e o demônio falar: para, Jesus não. Quem reconhece aqui a primazia e a supremacia de Cristo? Os reformadores lutaram para levar a nossa fé a ser cristocêntrica, mas para isso tiveram que combater algumas ideias erradas que nós vemos hoje. Qual era o problema da Igreja Católica Apostólica Romana dos dias de Lutero? É que ela estava completamente corrompida. Para você ter uma ideia, eles vendiam certificado de perdão de pecado. Então, você ficou com uma mulher, pequei, então você paga tanto, você toma um papel aqui, que esse papel garante que você está livre. Muita coisa errada. Então, o Lutero falou assim: não é pelas obras que a gente vai para o céu, não é andar de joelho, uma escadaria, não é acender vela para Maria, não é orar para Maria, não é isso. Nós temos que voltar a ter uma fé o quê? Cristocêntrica. O centro não é o Papa, o centro não é o pároco, não sou eu sou um vaso, o Caleb é outro vaso, a Patrícia é outro vaso, a Day é outra, a Sara é outra. Cada um de nós estamos aqui, mas o Senhor usa quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Nesse lugar aqui está todo mundo nivelado, gente. Não tem patrão, não tem ricão, não tem famosão. Aqui tem ovelhas e tem o mestre. Tudo é dele, por ele, para ele. E os reformadores tiveram que lutar para corrigir os desvios e os erros. E basicamente eles tiraram a fé cristã das mãos da doutrina católica e trouxeram para a Bíblia de novo. Resumo, gente, o que o Lucim fala no fim do dia não conta nada. Eu tenho um confessionário, uma live que eu faço todo dia, e eu quase todo dia falo assim: gente, não acredita em mim. Por favor, quando eu terminar aqui, veja a live de novo e vê se está na Bíblia o que eu falei. Se não estiver na Bíblia, não precisa acreditar. Eu não sou a última palavra em assunto nenhum. A Bíblia é. Essa semana nós vimos aí um erro gritante do Papa, dizendo que os homossexuais são filhos de Deus e precisam casar. Eu duvido, gente, eu tenho certeza que o Francisco não falou isso com maldade, mas ele falou errado, porque isso não está na Bíblia. Ninguém nasce filho de Deus, nem gay nem hétero. Todo mundo nasce criatura, e a gente só vira filho quando se converte, não é? E o casamento homossexual, a Bíblia não fala dele hora nenhuma, pelo contrário, tem 6 textos. Então não adianta eu ser bonzinho, não adianta eu virar para o pessoal usuário de crack e falar assim: ó, eu amo vocês, vamos fazer o seguinte, nós vamos criar aqui um lugar para vocês ficarem usando crack em paz, tá? Nós vamos ter ventiladores, ar-condicionado, e vocês fiquem aqui usando. Isso não é Jesus. Jesus não é venha como está e fique como quiser. Jesus é venha como está e seja transformado. O que ele falou para a mulher adulta lá em João? Todo mundo só lembra da primeira parte, né? Eu também não te condeno. Mas aí o que ele falou depois? Vá e não peque mais. Jesus não condena mesmo não. Então eu também não condeno também não. Até porque meu telhado é de vidro. Mas nós temos que falar. Quando Cristo saiu do centro, gente, quando a voz de um homem é mais importante do que esse livro aqui, ó, ficou ridículo. Ah, mas é um homem bom, não importa. Podia ser minha mulher falando, podia ser eu, podia ser o meu querido pastor, que a gente não ia concordar. Esse tempo atrás aí, um pastor falou que aborto, ele é a favor do aborto. Eu fiquei doido, eu pulei dessa altura. Você está ficando doido. Já que eu falei o nome do Papa aqui, eu vou falar o nome do pastor, Edir Macedo. Ele falou que pode abortar todo mundo, que tem que abortar, e ele ensina isso na igreja dele. Está errado. É assassinato, tá? Para ninguém falar assim: ah, porque quando é com a religião dos outros, o Lucinho não passa pano, mas quando é com a dele, ele encobre. Eu não encubro os meus negócios, vou encobrir dos outros. Eu chego aqui com tudo errado meu. Então, olha algumas coisas que nós vemos hoje que tem tentado tirar uma fé cristocêntrica da gente. Primeiro, o arianismo. Fala comigo, o arianismo.
Gente, nos primeiros séculos do cristianismo surgiu um cara chamado Ário. O Ário disse o seguinte, olha a heresia que ele falou: Cristo não é eterno, Cristo foi criado por Deus, e aí a partir de Jesus foi sendo criado o resto. Aí a igreja fez um concílio no ano 325, um concílio de Nicéia, reuniu-se os líderes da igreja, e eles condenaram Ário como um herege, e eles disseram: isso que o Ário falou é mentira. Por quê? Porque o verbo é eterno. O que está escrito em João 1:1? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele não foi criado hora nenhuma, ele é Deus Todo-Poderoso. Olha, vocês percebem que qual era o erro aqui diário? É uma diminuição da pessoa de Cristo. Quem sabe você está aqui hoje e você está vivendo um arianismo disfarçado. Por quê? Você ama Jesus, você considera Jesus, você faz orações para Jesus, mas você não vê Jesus assim, com esse tamanho todo. Eu já vi vários cristãos que eles pensam assim, ó: Deus Pai é um deusão, Deus Filho, ele está treinando, e o Espírito Santo é um vapor, é tipo sauna. Aí ele sopra assim, você faz assim. Deixa eu te falar, é um único Deus que nós temos. O Espírito Santo é Deus igual Deus Pai, e Deus Filho é Deus igual Deus Pai, e Ele está aqui nessa noite. E eu vou te falar outra coisa, a natureza dele continua sendo humana. Você sabia que lá no céu agora tem um cara 100% homem, 100% Deus assentado no trono? Por isso que no filme A Cabana, tem uma hora lá, você que não viu o filme O Problema é Seu, A Cabana, o cara vira e fala assim: Ô Jesus, deixa eu conversar com você, porque eu estou sentindo que eu tenho mais empatia com você. Eu não estou conseguindo conversar muito com Deus Pai, nem com o Espírito Santo. Aí Jesus falou assim: pois é, o pessoal fala que por eu ser humano, eles se entendem mais comigo. Então ele desceu aqui, gente, sentiu nossas dores, dormiu em cama dura, acordou com o pescoço doendo. Quem já acordou com o pescoço doendo? Você fala assim: Satanás me deu uma bicuda de noite, não é possível. Quem já acordou com vontade de morrer? Não aconteceu nada, mas você queria morrer. Hoje eu preciso morrer. Como é que faz para eu morrer? Gente, é um monte de gente também mentindo dentro da igreja, né? Lógico que tem. Não vou pedir para levantar a mão de novo, não, senão você vai pecar de novo. Ele torceu para time ruim da segunda divisão. Ele viveu suas dores. Você acha que Jesus nunca fez um corte de cabelo que ele falou assim: não, eu quero matar esse cabeleireiro. Não, eu sou Deus, não posso matar o... Mas ficou horrível. Já imaginou Jesus mudando de voz, adolescente? O dia que ele foi fazer xixi e olhou e tinha pelos. Deus não poupou Jesus de nada disso, gente. Mas o verbo virou gente, habitou entre nós. E Ele é o centro de tudo. Quem sabe você está aqui hoje vivendo um arianismo. Você diminuiu de alguma forma na sua mente esse poder tão grande e essa importância tão grande que o Filho de Deus deveria ter. E Jesus está nivelado com coisas importantes. Está assim, ó: casar é importante, Jesus é importante, meu pai é importante, minha saúde é importante. Jesus é só mais uma coisa importante no meio de tudo. Não! Ele é tudo. Ele exige tudo. Olha uma das regras do reino dele: quem não deixar pai, mãe, mulher, filho, dinheiro, emprego, sonho, capeta, Satanás, ex-namorado, Instagram, Free Fire, por amor de mim, não é digno de mim. Com Jesus é assim, ó: ou você vem todo para o meu lado, ou você sombra lá. Você para os meios eu não quero não. Assumir mesmo Jesus. Primeiro grande perigo é o arianismo, essa diminuição da pessoa de Cristo. Segundo grande inimigo dessa supremacia de Cristo é o humanismo. O que é o humanismo? É dar às pessoas mais importância do que para Deus. É aquela famosa frase no fim do culto, quando a pessoa fala assim: hoje eu não gostei do culto. Um dia eu estava no culto e teve uma dança de hip hop. Os meninos dançaram. Quem gosta? Que os meninos pegam e terminam assim, sempre assim. Quem já viu? Quando acabou assim, eu estava perto do pastor, veio uma senhora e falou assim: não gostei dessas danças.
eu não gostei. Aí o pastor, calma minha irmã, a gente tem que dar uma chance para os jovens no culto. Não gostei, e ficou falando. Aí uma hora o pastor falou assim: ali é a porta, irmã, pode ir embora. O culto não é para a senhora gostar, é para ele. Nós estamos tão anticristocêntrico que a gente acha que essa reunião aqui é para resolver nosso problema. Amigo, isso chama sauna, terapia, lua de mel, sei lá. Aqui, Ele é o Senhor.